Como é que você vê a igreja, pastor, hoje? Você vê a igreja cada vez mais se esfriando ou você acha que está tendo uma evolução? Como é que você enxerga a igreja? No meio de uma igreja, é até polêmico, né? Polêmico, né? Uma igreja que está acessando tanta modernidade, não que seja errado. Nossa igreja não é tão careta como diz. Eu sempre digo para o Alessio que nós temos que ser uma igreja linda em estrutura. Claro, nós temos que ter o melhor som, nós estamos sonhando com isso. Mas a modernidade esfriou muito a igreja. Entendi. Entrou tanta coisa que o povo acabou enchendo o templo de tanta modernidade e começou deixando o Espírito Santo lá fora. E nós tínhamos uma igreja, a nossa primeira igreja, eu me emociono muito com isso porque nós começamos na área de um irmão, do Alan. Nós sonhávamos com a igreja e nós conseguimos, fomos por parte do colégio. Nós, será que vai dar certo? Nós estávamos limpando o pátio e nós orando, Deus, toma de conta. E a noite encheu. E o colégio, o pátio lotou. E eu falei, Deus, que bênção. E Deus falou para mim assim, agora fica só comigo. A pessoa mais importante dentro de uma igreja é o Espírito Santo. E nós conseguimos passar com o tempo alugado na frente. Deixamos ele bonitinho, nós todos felizes, nós trabalhávamos até altas horas da noite lá. E nós dizíamos, meu filho, então eu dizia, ele dizia, pastor, vai ficar linda, mas se eu não tiver o Espírito Santo não adianta nada. Depois de 4 anos nós compramos o nosso terreno. E nós sonhávamos com o templo, ia lá no terreno, orava, né? Nós dizíamos, não adianta nós passar pro templo se o Espírito Santo não for com a gente. E no último culto de despedida do templo pequeno, Deus derramou uma unção tão poderosa. Deus, ele salvou pessoas. E o Alessio disse, pastor, isso aqui é o sinal. O Espírito Santo vai com a gente. Então hoje as igrejas estão focando mais no templo do que na pessoa do Espírito Santo. Olha o que Moisés disse. Deus disse, desce o monte. E ele disse, eu não vou se o Senhor não for comigo. Então nós temos que ter essa prioridade dentro das nossas igrejas hoje aqui no Acre. Em qualquer lugar do Brasil, eu falo no Acre porque nós moramos aqui. Eu creio que uma igreja em chama dela, ela muda a trajetória do bairro. Porque se torna referência de presença de Deus no ambiente. Mas algumas pessoas, infelizmente, não estão mais dando tanto crédito à pessoa do Espírito Santo. E ele se entristece com isso. Aí Paulo chega a dizer que eu não posso entristecer o Espírito Santo. Eu tenho que ter medo de entristecer ele na minha vida. Porque sem ele, infelizmente, nós não somos nada. Você pode ser um bom pai, um bom pastor, mas se não tiver o Espírito Santo, é só um homem. Pode ter um templo enorme, lindo. Mas eu sempre digo que igreja bonita é a igreja com o Espírito Santo. Eita, Jesus. Pastor Alessio, que maravilha, hein? Nós temos o maior exemplo deixado na Bíblia, pra gente não chegar nem próximo, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja bonita, rica, tinha tudo, mas não tinha mais o Espírito Santo. E Deus vai chamar ela de quê? Pobre, cego, miserável e nu. O Espírito Santo literalmente havia sido expulso de dentro de Laodiceia. Porque a Bíblia vai dizer, no capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Então se estava batendo é porque estava do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o Espírito Santo novamente, através da palavra, fazendo uma proposta de intimidade que a igreja havia perdido. Eu estou do lado de fora, se vocês deixarem entrar, nós vamos voltar a ter intimidade novamente.